Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o módulo de métodos de separação, hoje quero falar para vocês brevemente sobre a cromatografia em camada delgada, também chamada de CCD. Então pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Já comentei, né, pessoal, várias vezes a classificação dos métodos de cromatografia, né, os planares em coluna. Então hoje a gente fala da cromatografia planar, com fase móvel líquida, e a fase estacionária sólida, que é a cromatografia em camada delgada. Tem também a opção de fase ligada, só que eu não conheço nenhuma aplicação prática para uso de fase ligada em CCD. Tudo bem? Então eu vou falar só da fase estacionária sólida. Em uma aula anterior, já comentei para vocês também os mecanismos de separação cromatográfica: a dispersão, partição líquido-líquido, troca iônica, bioafinidade, claridade e exclusão por tamanho. Tudo bem? Se não lembra, eu vou deixar aqui o card para o vídeo. Sobre a cromatografia em camada delgada. Ela em inglês é chamada Thin Layer Chromatography ou TLC, ou TLC, a sigla em inglês. Então, muitas vezes você vai ver essa nomenclatura. A camada da fase estacionária é entre 0,1 até 2 milímetros, bem por isso que fala camada delgada. É uma camada bem fina onde ocorre a separação. O mecanismo, pessoal, é um mecanismo de adsorção-desorção, ou seja, o analito vai adsorver na fase estacionária, depois dessorver na fase móvel e novamente vai adsorver, dessorver, adsorver, dessorver. Alguns livros falam isso que é mecanismo de partição sólido líquido. Eu particularmente não gosto desse nome, porque partição, para mim, é a divisão entre dois líquidos, solubilidades diferentes de um analito entre dois líquidos. Então você não tem dois líquidos no caso da camada sólida. Se for a fase ligada, aí sim é partição líquido-líquido. Tudo bem, pessoal? Mas, de novo, eu não conheço nenhuma aplicação prática para cromatografia de camada delgada em camada delgada usando uma fase ligada. Tudo bem, pessoal? Falando de novo, eu nunca trabalhei com isso. A fase estacionária, pessoal, normalmente ou é sílica gel GGF ou alúmina GGF. Ou seja, tanto a sílica quanto a alumina são compostos de alta polaridade, são dois óxidos de alta polaridade. O G é de gipsita ou gesso, que é o sulfato de cálcio hidratado, que é adicionado junto com a sílica ou junto com a alumina, que é o agente de aglutinação, porque só a sílica ou só a alumina não adeririam nas placas, então eles colocam um pouco de gesso para fazer a aglutinação e deixar a placa fixada, né, a camada fixada sobre a placa de vidro ou metal. E o F é um indicador fluorescente que apresenta uma fluorescência a 245 nanômetros. Bem, então isso vai ajudar na revelação utilizando luz ultravioleta, porque a placa fica fluorescente e onde está a amostra fica manchas escuras. Tudo bem, pessoal? Igual eu já comentei na aula de cromatografia em papel, que muitas vezes usa luz ultravioleta para fazer a revelação do papel cromatográfico. E como são preparadas normalmente essas placas cromatográficas de camada delgada? Pelo menos é como eu preparava as placas. Eu fazia essa camada delgada sobre lâminas de vidro. Não são lâminas de microscópio mais, embora no passado fossem utilizadas as lâminas de microscópio, eu utilizava lâminas ou de 5 por 20 ou de 20 por 20, depende qual era o tipo de análise a ser feita. A lâmina era lavada primeiro com detergente para remover a gordura e enexano para limpar o resto de gordura. Se ficar muito engordurada a lâmina, a camada não gruda sobre o vidro. Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer uma mistura de sílica gel FG, a sílica gel GF e água na proporção 1 grama, 1 grama, 2 mililitros. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer uma mistura. Normalmente eu fazia isso em Erlenmeyer com tampa. Punha, por exemplo, 50 gramas de sílica gel G, 50 da GF
e 100 de água. Daí eu fechava e agitava essa mistura. É interessante, pessoal, que ela vai hidratando e você ouve a diferença. No começo, essa mistura não faz barulho. Conforme você vai agitando, vai hidratando o sulfato de cálcio, né, a gipsita, ela começa a dissolver, ela muda o barulho que faz. Inclusive, faz um barulho muito similar ao barulho do corretivo agitando. É bem interessante. Você sente quando está pronta a mistura pelo barulho. Você ouve a mudança do barulho de agitação. É bem interessante. Daí eu aplicava sobre as placas de vidro com o auxílio de um molde. Depois secava em estufa, porque a água já não é mais interessante. Tudo bem? Lembrando, é uma cromatografia sólido, líquido, né? Fase estacionária sólida, fase móvel líquido. Então, eu preciso remover a água, que é secada em estufa a 110, 120 graus. Tudo bem? Esse aqui, pessoal, é o molde que eu utilizava. Você colocar moldes para camada delgada, cromatografia em camada delgada, você vai ver. Ele tem as dimensões, mas o importante são esses detalhes aqui, tá, pessoal? É isso que vai dizer qual que vai ser a espessura da camada. Bem, então, se eu fizer uma camada mais fina, eu tinha, acho que era 0,1, 0,5, 1 e 2 milímetros, dependendo o lado que eu virava, tinha as marcações, dizia qual que era a espessura, a diferença entre essa parte aqui e essa aqui, tudo bem? Então, obviamente, se eu fazia a cromatografia de 0,1 milímetros, que eu mais preparava, eu usava praticamente 50 e 50 de cada uma das sílicas e 100 de água. Se fosse de 2 milímetros, eu tinha que aumentar muito mais a quantidade da sílica. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. E depois de pronto, né, estava tudo pronto, as placas alinhadas num carrinho onde ia deslizar esse molde, eu jogava a mistura aqui e corria ela bem rápido sobre o vidro. Se não tivesse bem limpa a placa, abria a camada delgada e você perdia a placa. Tem que limpar, né, remover toda aquela sílica. Não podia reaproveitar a sílica. Daí lavar de novo a placa, passar X-ano, às vezes eu, depois lavar com bastante água e detergente. Já passava um álcool, deixava secar, passava X-ano de novo e aí põe de novo no suporte. Tudo bem, pessoal? Então é mais ou menos assim que fazia o preparo das placas em laboratório. Se ela não estivesse bem limpa, não aderia à mistura, você perdia a placa. Às vezes eu tinha meu carrinho, acho que era para 20 placas, eu cheguei a perder 10, metade das placas foram perdidas. Então, esse processo para preparar as placas de vidro, às vezes são muito caros, você perde muito, você tem um desperdício muito grande de material. Bem, então, mas dessa forma, quem tiver curiosidade, coloca moldes para esse CD que você encontra essa imagem com essa dimensão, caso você queira fazer suas placas no teu laboratório. Aqui, pessoal, como ficava a placa, né? Eu achei essa foto na internet, ficava uma pequena separação aqui do vidro e aqui ficava a camada delgada. Então é aqui que vai acontecer a separação. Tudo bem, pessoal? Só que como eu falei, eu perdia muita placa. É bem fácil ter perdas altas nessas placas. Por isso tem comerciais, pessoal. Essa aqui é de alumina, essa aqui acho que não dá para ver direito, é sílica, tá? Aqui, essa é alumina GF, aqui é sílica GF, tudo bem, pessoal? São placas de 20 por 20, tá, pessoal? Com a camada de 0,1 já pronta. Daí, quando a gente vai fazer a aula, né, não precisa, a gente corta em, acho que 2 por 5. Faz 2 de largura e 5 de altura. Você economiza mais, né? Apesar da placa a princípio ser mais cara, você usa menos solvente, que as placas são menores, então você precisa preparar menos solvente para colocar na cuba. Como ela não tem aquela distância de vidro vazio, você pode colocar menos solvente na cuba e, como você usa uma cuba menor, também consome menos solvente. Tudo bem, pessoal? Então, você pode procurar, se colocar TLC plates ou cromatofolhas ou placas cromatográficas, você encontra. Tem de várias marcas, tá, pessoal? Essa aqui foi o que eu vi na internet. Eu acho, inclusive, eu vi desse tipo de placa uma que era camada, que era fase ligada. Tudo bem? Eu acho que eu vi e não olhei muito bem. Tudo bem? Também é feita separação em cubas, como essas daqui, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma cuba quadrada, que eu faço placas grandes.
E placas pequenas, né, como eu comentei, corta, né, 5x2, pode ser feita em um becker pequeno ou até mesmo em cubinhas pequenas. Lá no laboratório eu uso cubas que são um pouquinho maiores que um becker de 150 ml e, obviamente, tem que cobrir com vidro de relógio. Observem aqui, pessoal, que também tem um papel. Lembra que eu comentei na aula anterior, na cromatografia em papel, de colocar um papel de filtro para auxiliar a saturação de vapor aqui da fase estacionária, da fase móvel? Isso favorece a ascensão da fase móvel pela placa ou pelo papel. Então aqui dá para ver o papel de filtro para auxiliar. Tudo bem, pessoal? Então, esses são dois tipos de cubo cromatográfica para camada delgada. Essas aqui também são bem caras, pessoal, porque o Virilo me comentou que essas placas, a perda é muito alta no preparo, na produção, porque ela não pode ter soldas, ela é inteiriça. Então, na moldagem, você tem uma perda muito grande de vidro e você pode reaproveitar, né, quebrar e remoldar o vidro, mas assim é muito trabalhoso, é artesanal quase o processo. Então, essas cubas são bem caras, tudo bem? Então, foi uma outra medida que a gente tomou para economizar, né? Essas cubas são pequenininhas, né? Não são fáceis de preparo e gasta menos solvente, gasta menos no vidro, gasta menos na cromatografia. Tudo bem? Na própria plaquinha de CCD. Então, essa forma aqui, apesar da plaquinha ser mais cara, no fim sai mais barato. Aqui, pessoal, a importância da saturação. O que acontece? O mecanismo não é só a aspersão, tem a evaporação e condensação da fase móvel na placa. Então vai ter equilíbrio líquido-vapor aqui que vai favorecer a ascensão da fase móvel pela placa. Com isso, vai fazer com que também ocorra eluição dos compostos na placa, tudo bem? Então não é só por capilaridade, tem também esse mecanismo de equilíbrio líquido-vapor, que vai, então, evapora, o vapor sobe, condensa na placa, sobe um pouco, evapora, vai tendo esse equilíbrio aqui de evaporação, condensação, que vai forçar a ascensão da fase móvel. Então, tendo o papel em volta aqui, daí o papel sobe a fase móvel por capilaridade, vai evaporar a fase móvel, vai deixar a saturação acontecer também dentro da placa. Tudo bem? Por isso é muito importante a camada delgada estar fechada, bem vedada a cuba. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a importância das cubas serem fechadas. Aqui, pessoal, a revelação usando a luz ultravioleta. Você compra as caixinhas, né? A gente chama de câmara de revelação ultravioleta. Elas vão ter duas lâmpadas. Uma de 365 nanômetros e uma de 245, que é a luz germicida. Quando a gente liga a luz 245, a placa inteira fica fluorescente, tá, pessoal? Aqui, tô sem o pointer. A placa inteira fica fluorescente e onde tem as manchas, né, fica escuro. Alguns compostos que costumam fluorescer a 360 fica o inverso, daí a placa fica escura e a mancha fluorescente, tudo bem? Isso que você encontra, se colocar câmara para revelar CCD, você encontra comercialmente essas câmaras aqui, tudo bem? Cuidado, pessoal, a luz ultravioleta, principalmente a 245, é a germicida. É que ela realmente penetra no micro-organismo, causando ruptura do DNA, impedindo que o micro-organismo se reproduza. Então é importante, né? Você usar luva, por exemplo, para proteger a mão, não deixar muito tempo exposto, para marcar aqui com lápis novamente, você marcar as tuas bandas. Tudo bem, pessoal? Obviamente, pode também fazer uma revelação química, se o composto não for colorido, né? Como eu comentei na aula de cromatografia em papel, que eu vou deixar o card aqui também. Pessoal, o fator de retenção é a mesma coisa, né? O quanto eluiu a fase móvel e quanto eluiu a mancha, e divido a distância percorrida pela mancha, né, pelo analito, pela distância percorrida na fase móvel, é a mesma coisa. As análises qualitativas também é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu aplico minha amostra e alguns padrões. E a aplicação é praticamente a mesma também se você comparar. Eu posso fazer pureza de um analito,
ou de uma amostra, ou então acompanhar uma reação, uma coluna de separação, que eu vou falar na próxima aula de coluna. Então, as aplicações são mais qualitativas, por isso estou sendo bem breve nessas duas aulas, tá, pessoal? Não tem muito o que falar, não tem muita novidade. É só para ver pureza, às vezes acompanhar essa reação e também acompanhar a coluna de separação após o fracionamento. Tudo bem? Para finalizar, pessoal, eu queria falar para vocês das placas preparativas. Normalmente são placas de 20 por 20 e 2 milímetros de espessura, ou seja, é bem mais grossa a camada delgada. Bem, isso vai permitir que você coloque mais amostra, porque para fazer a aplicação da amostra no CD é igual na cromatografia em papel. Você costa o capilar, faz uma pequena mancha na camada delgada, tomando cuidado para não quebrar a camada. Bem, tem que ser uma mão bem leve, se quebrar a camada pode atrapalhar a separação. Bem, já a placa de 20 por 20 e espessura 2 milímetros, você pode colocar um volume maior, né? Tipo 1 mililitro às vezes, com auxílio de uma petinha. Você esparrama numa linha a tua amostra e você deixa eluir. Depois da revelação, você tira a sílica das regiões onde tem os compostos e depois extrai a sílica com uma extração sólido-líquido que eu já falei no preparo de amostra. Então você usa, em vez de fazer uma separação na coluna, que eu vou falar na próxima aula, você pode fazer uma placa preparativa para separar os teus analitos, em vez de sem coluna, numa camada delgada, mas no fim é só para você purificar teu analito, é quase um preparo de amostras na verdade. Tudo bem, pessoal? Essa então foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Por favor, pessoal, chegou aqui até aqui no vídeo, deixe um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, siga o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas, pessoal, pode ser deixadas ou nos comentários, ou enviadas por e-mail, ou até mesmo através das redes sociais. Confiram outras playlists que estou deixando aqui também, pessoal, que pode ter um assunto que interessa a vocês. Então é isso tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau!